Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de falar um pouquinho sobre risco e como que a gente vai trabalhar tomando melhores decisões sobre o risco que a gente tem, que é o risco iminente do mercado financeiro, que é uma renda variável, por exemplo. Como que a gente vai trabalhar em cima disso? Cara, vamos lá. Primeiramente, o risco ele é incerteza, né? Então o risco ele pode ser positivo ou negativo. Quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando de uma renda onde você sabe exatamente dentro de um determinado período de tempo, seja daqui um ano, daqui 6 meses, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar, independente da situação econômica do país, situação geral, ali você consegue saber exatamente quanto que você vai ganhar e tudo mais, certo? Na renda variável não é assim, a renda variável a gente pode ganhar muito mais do que a gente quer, ou a gente pode também perder muito mais do que a gente quer, ou até mesmo quebrar, né? Então, é muito complicado a gente falar sobre risco e sobre tomada de decisão, sobre pressão e sobre risco. Eu acredito que a gente tem que tentar dominar esses assuntos para que nós consigamos, não sei se nem é assim que fala, né? Mas para que a gente consiga diminuir a probabilidade de tomar uma decisão ruim, ou, por exemplo, assim, a gente vai diminuir o prejuízo, diminuir o arrependimento caso você venha a tomar uma decisão ruim e tudo é sobre diminuir as probabilidades de tudo dar errado, certo? E se tudo vier a dar errado, a gente vai minimizar ao máximo o prejuízo que a gente puder. Por isso que diversificação, por exemplo, é uma das coisas que são mais faladas no mundo dos investimentos, porque a gente sabe que se der ruim em alguma empresa, se alguma empresa vier a falir ou a quebrar, você não vai, tipo assim, perder toda a sua vida, porque você não está colocando toda a sua vida na mão de uma empresa, por exemplo, que pode vir a quebrar, pode vir a falência a qualquer momento. Então, acredito que o risco é você colocar no lápis tudo que pode dar errado dentro desse projeto, dessa empresa que você está investindo ou algo assim. E se vier a dar errado, qual que é a consequência disso? Pô, eu vou perder tudo que eu conquistei minha vida inteira? Enfim, quanto tempo demorou para eu conquistar isso aqui tudo? Eu vou conseguir recuperar isso daqui com o meu trabalho ou não? E tudo mais. Então, são algumas perguntas que você tem que fazer que são internas para que você consiga tomar uma decisão melhor, né? Eu acho que tomar decisão sob pressão é uma das coisas mais difíceis do mundo e você tem que avaliar cada cenário, você tem que sentar, colocar no lápis quais que são as variáveis, quais que são os pontos positivos e negativos e o que cada decisão vai implicar, né? Lembra que eu falei no vídeo anterior que toda ação ela automaticamente vai te gerar algo benéfico, que é um ganho, e algo maléfico, que é um prejuízo, uma perda. Então você tem que ver qual que é o peso desse ganho para qual que é o peso dessa perda, para se em determinados momentos essa decisão que você tomou, ela vai implicar, no pior dos casos, uma perda muito grande, muito maior do que o seu ganho, ou vice-versa, por exemplo. Então, o risco é você saber lidar com essas situações onde você não sabe o que vai acontecer, você não tem 100% de garantia, mas você avaliou cada cenário e você vai tentar tomar a melhor decisão, que seria, consequentemente, minimizar os prejuízos caso viesse a dar tudo errado na sua vida, né? Tipo, pô, deu tudo errado, mas não deu tão errado assim, porque mesmo com o risco estando ali e num cenário negativo, dando tudo errado, não foi algo que me quebrou, por exemplo, não foi algo que me trouxe um malefício tão grande a ponto de eu perder tudo que eu tinha, né? E aí você tem mais uma chance de ir de novo. Isso seria num cenário negativo, estou falando no pior cenário possível, onde desse tudo errado. Agora, no cenário positivo, ele vai te trazer um benefício, que é onde você vai ganhar muito mais do que você está se planejando, ou você vai ficar no meio termo ali. Então, saber trabalhar com risco, saber trabalhar com probabilidade, saber trabalhar com esses eventos, eles vão ajudar. Inclusive, eu vou até ler uma coisa aqui para vocês que eu acho que faz bastante sentido, que ele fala sobre risco, né? Risco ocorre quando as probabilidades de eventos futuros podem ser estimadas. Incerteza é quando a quantidade de eventos futuros é desconhecida e, portanto, as probabilidades não podem ser estimadas. Então, aqui ele está falando sobre o risco, é a incerteza, risco de um evento acontecer, e a incerteza é de
quando isso pode acontecer, quantas vezes isso pode acontecer e tudo mais. Então, por isso que tem até alguns economistas que fizeram cálculo de probabilidade. Existe uma série de coisas, até mesmo o cenário do cisne negro, né, que é um livro bem interessante também, depois de comentar. Ele fala bastante sobre eventos aleatórios e cálculos probabilísticos e tudo mais, para que você possa tomar uma decisão melhor durante um risco, durante uma incerteza, para que você não quebre, né? Tudo isso daqui é para proteção, para você se proteger de você mesmo, você se proteger do sistema, você se proteger de um evento que possa vir a ruína da sua vida, por exemplo. Então, a gente tem que estar sempre de olho nisso e é muito interessante falar sobre risco. Então, eu sei que foi um conceito bem básico aqui, mas é só para dar uma visão para vocês do que é o risco e como que a gente vai trabalhar em cima disso pro resto da sua vida, tá? Isso vale para tudo, isso vale para um empreendimento, isso vale para o mercado financeiro, vale para tudo que você for fazer, né? Quando você, por exemplo, você vai fazer o seguro de um carro, a seguradora, ela vai fornecer esse serviço para você. Pô, tem um cara lá que dirige um carro e está querendo fazer o seguro do carro. Por exemplo, eu tenho 24 anos. Ele vai levar em consideração vários fatores. Idade, histórico, enfim, se eu já tive multa, se já não tive e tudo mais. Qual o carro que eu estou utilizando, qual que é o valor do carro, qual cidade que eu dirijo, se eu trabalho como motorista de aplicativo ou não, porque as probabilidades de eu bater o carro aumenta. E aí isso daí vai implicar um aumento do seguro que eu vou ter que pagar ou não, para justamente isso ser um serviço rentável a longo prazo para eles. Então eles trabalham sobre risco e incerteza. Isso daqui eu estou falando só como exemplo, mas isso daqui pode ser transformado no mercado de renda variável também, ou numa empresa que você vai abrir, ou num projeto que você está investindo, ou algo assim. Então a gente tem que saber calcular isso daí tudo para que nós consigamos ter um resultado positivo ou aumentar a chance de ter o resultado, independente da situação ali, do risco de incerteza que você tem, que é iminente. Fechou? Então espero que você tenha gostado. Valeu, logo tem mais vídeos. Obrigado. Se inscreve no canal, qualquer dúvida comenta aqui e bora pra cima, pessoal. Valeu, abraço, tamo junto.